Olá para você que acompanha a programação da TV Comunitária de Brasília. A gente inicia essa edição do Brasília Notícias, que vai trazer o debate sobre o genocídio do povo negro. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil e hoje a gente recebe 4 personalidades, 4 integrantes do movimento negro para tratar desse assunto. A gente recebe Andréia Simplício, que é assistente social e coordenadora internacional da Juventude Negra na Rede de Jovens Latino-Americanos e Caribenhos. Humberto Adame, que é advogado e presidente da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB. Cecília Lully, que é integrante da Frente de Mulheres Negras do DF em Torno. E Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, atual presidente da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente a participação de todos. É um tema duro, é um tema que nós não gostaríamos de estar aqui tratando, mas é necessário, principalmente nesse momento em que esse assunto está tomando os noticiários do Brasil e do mundo, né? Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falando já um pouquinho sobre como tem sido esse momento para vocês, emocional e fisicamente falando. Considerando que a gente está aí sendo bombardeado cada vez mais com notícias do nosso povo sendo assassinado, majoritariamente pela polícia militar. Andréia, é com você. Oi, gente, boa tarde. Eu sou assistente social, formada na Universidade de Brasília, trabalho militando com o movimento internacional e nacional de juventude negra. E aí eu queria pedir licença para os meus mais velhos agora para começar a falar, né? A gente geralmente começa por eles, então, licença, tá? A todos vocês. Bom, tratar dessa temática para a gente é perpassar por processos de muita dor, né? É perpassar também por um processo de muita esperança, porque de fato a gente oscila entre acreditar, né, e desacreditar do processo. Então, assim, quando a gente vê esse boom nas redes sociais, muitas emoções mexem com a gente. A gente tem que se deparar com a operância do imperialismo, né, vindo com essa força americana para tratar de uma temática que nós, enquanto militantes brasileiros, estamos denunciando há muito tempo, que é o genocídio do nosso povo. Então, se deparar com esse imperialismo operando sobre as nossas cabeças e sobre a consciência brasileira é um processo muito doloroso, porque elucida o quanto a nossa fala e quanto o nosso movimento no Brasil tem sido invisibilizado mediaticamente pelas redes sociais e pela população, né? Então, eu acho que é um momento, assim, de cansaço emocional, porque a gente tem que se deparar com tudo isso de uma forma, às vezes, irresponsável, mas um momento de esperança, de que as coisas comecem a ser tratadas com a responsabilidade devida que o racismo no Brasil merece, né? Pensando que nós somos o país com mais pessoas pretas fora do continente africano. Então, assim, a gente oscila entre a esperança e ter que lidar com a dor. Eu inverti a ordem, porque a princípio a gente tem aí apenas uma mulher negra. A Cecília, da Frente de Mulheres Negras, ela está tentando se conectar aqui com a gente, problemas técnicos que sempre acontecem, mas eu quis ouvir a Andréia porque ela é aqui de Brasília, é uma jovem e que está nessa estatística, né? Infelizmente está na mira dessa arma violenta da polícia, que só enxerga os nossos corpos, né? Queria falar com o Zulu Araújo, que está conectado com a gente lá do estado da Bahia. Queria que você contasse um pouquinho sobre como é que tem sido esse momento para você e, principalmente, que você comentasse já aí um pouco sobre a situação da Fundação Palmares que você ajudou a construir. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriana ou Andréa é o nome dela? Andréia. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, o dinossauro Humberto Adame, eu conheço de longa data.
Meu nome é Zulu Araújo, eu sou arquiteto, formado pela Universidade Federal da Bahia, sou mestre em Cultura e Sociedade também pela Universidade Federal da Bahia e sou também gestor cultural. E por ser gestor cultural, eu estou à frente da Fundação Pedro Calmon, que é da Secretaria de Cultura da Bahia e que é responsável pelo Sistema Estadual de Bibliotecas, pelo livro público, pelo Programa de Livre Leitura e pelo Centro de Memória do Estado da Bahia. Dito isto, eu quero dizer também que, mais do que tudo, eu sou um militante do movimento negro brasileiro e sou um militante com muito orgulho. O cenário que nós estamos vivendo hoje no país, ele é grave e, evidentemente, provoca um cansaço. Nós estamos cansados por conta da pandemia, o isolamento social faz com que a gente tenha que lidar com situações extremamente estressantes, além de estarmos hoje como a culminância, né, da pandemia internacional, são mais de 30 mil mortos, isso é de uma gravidade gigantesca, e olha que estamos com subnotificação, porque estima-se que o número de mortos e de infectados sejam provavelmente 10 vezes mais. Mas contando com os números oficiais, nós já somos o segundo no mundo em número de mortes. Isso é de uma gravidade enorme, isso machuca, isso deixa a gente muito sensível. Além disso, nós estamos convivendo também com um aumento que não está sendo divulgado da violência contra as comunidades negras no Brasil inteiro. Tem dados que ainda não foram divulgados que indicam que houve um aumento substancial do assassinato de jovens negros nas periferias, nas favelas e nos bairros populares do Brasil inteiro. O iceberg, digamos assim, dessa pandemia racial é o assassinato do menino de 14 anos no Rio de Janeiro. Essa é a ponta desse iceberg. Um menino de 14 anos de idade, dentro de casa, brincando com seus amigos, e foi assassinado com um tiro de fuzil pelas costas, depois da Polícia Civil ter dado 72 tiros dentro da casa do menino. Isso seria razão suficiente para o Brasil ou qualquer país do mundo entrar em convulsão. Mas a naturalização do racismo no Brasil, ela é tão cruel, ela é tão insensível, que não aconteceu absolutamente nada, a não ser uma nota protocolar da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, dizendo que vai apurar. É o de praxe que ocorre no Brasil. Então, Joana, eu diria que o que está ocorrendo hoje com a Fundação Cultural Palmares, que eu tive a honra de ser dirigente durante 4 anos e presidente durante outros 4, nas gestões do ministro Gilberto Gil e de Juca Ferreira, 2 baianos, por coincidência, o que está ocorrendo na Fundação Cultural Palmares é fruto daquilo que está ocorrendo no país como um todo. A sociedade brasileira, lamentavelmente, elegeu um governo conservador, um governo protofascista, um governo com uma face extremamente cruel, principalmente para aqueles que fazem parte da base da sociedade brasileira. É um governo que flerta e tem fortes inclinações com o racismo, com o fascismo, com a homofobia, com a misoginia, ou seja, tudo aquilo que existe de negativo dentro da sociedade brasileira, o governo federal de hoje dialoga com muita facilidade, principalmente com a violência. Não é à toa que os órgãos judiciais brasileiros estão investigando ministros de Estado desse governo por racismo, por crimes ambientais,
por fake news e por provavelmente estarem vinculados a milícias. Então é de uma gravidade enorme. Então a Fundação Cultural Palmares não seria algo diferente. Eu vou dizer algo que talvez não seja unanimidade na comunidade negra brasileira, mas eu não gosto de fulanizar a luta política nem a luta racial. Eu acho que o que ocorre na Fundação Cultural Palmares não é diferente do que está ocorrendo na FUNAI, não é diferente do que está ocorrendo no Ministério da Educação, não é diferente do que está ocorrendo no Ministério do Meio Ambiente. Se a gente não compreender isso, nós não compreenderemos a necessidade de termos aliados, a necessidade de estarmos articulados com os outros setores da sociedade brasileira para fazer frente e lutar contra esse governo que está aí e contra esse processo de fascistização que está ocorrendo na sociedade brasileira. Então, para mim, não é novidade o que está acontecendo na Palmares, nem seria. Eu acho que pode sair esse presidente que está aí, talvez pela caricatura que ele tem representado para a luta racial brasileira, mas não se iluda, virá outro provavelmente da mesma qualidade, como ocorreu, por exemplo, na área da cultura. Não adiantou absolutamente nada já estarmos no terceiro ou no quarto dirigente na área da cultura. A política continua sendo a mesma. Destruir todas as políticas culturais que dialoguem com os artistas, que dialoguem com a sociedade brasileira, que dialoguem com a diversidade, que dialoguem com tudo aquilo que é construído cotidianamente no nosso país. Então, eu diria que estamos todos, inclusive eu, tensos, cansados, mas bastante animados para a luta democrática. Bom, é isso. A gente já consegue falar e ouvir Cecília Lúlica, da Frente Nacional, da Frente de Mulheres Negras aqui do DF Entorno. Cecília, seja muito bem-vinda. Eu pedi inicialmente para que os convidados falassem como estão se sentindo, né, nesse período que a gente está sendo bombardeado por essas notícias tristes, né, escrachadas, né, do genocídio do nosso povo, coisa que a gente tem que frisar aqui, que elas só estão sendo mostradas, né, que isso acontece há muitos e muitos anos. E aí eu queria saber como é que você está nesse período para a gente conseguir dar sequência à nossa conversa. Bem, boa tarde. Boa tarde, o seu nome? Joana. Joana. Boa tarde, Joana. Boa tarde, doutora Adame. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Lu Araújo. Prazer em revê-lo. Bem, na medida do possível, diante dos efeitos desastrosos do coronavírus, nas comunidades, né, onde as maiores vítimas, com certeza, são jovens negros, as mulheres negras, as mulheres, as crianças negras, os jovens negros, que convivem historicamente com a ausência do poder público e de políticas públicas, né? A gente está levando, mas não levando de uma forma, numa zona de conforto, na verdade, né? Bem, e é devido a essa ausência, como sempre acontece, são os movimentos negros que acabam tomando a frente nesse processo, nessa operacionalização, né, de criar, de uma certa forma, as condições mínimas de sobrevivência para essa população, não é verdade? Se já se fazem presente no dia a dia, juntamente com essas comunidades, né, num momento como esse, calamidade pública, os movimentos sociais estão cada vez mais presentes. É eles que, de uma certa forma, estão ali, né, junto a essa população, junto a esse povo, né, tão sofrido, né, para poder reivindicar, junto ao poder público, os seus direitos. A situação das periferias, principalmente aqui no DF, não é diferente de outras periferias, mas é uma realidade bastante grave, né, em diversos aspectos. Ela é grave no sentido do social, ela é grave no econômico, ela é grave
Vocês estão me vendo bem aí? Eu estou assim, pedindo para eu botar um reflexo de uma luz aqui, então ela está me incomodando um pouco. Mas estão dando para ter uma visibilidade boa? Tá sim, você pode só centralizar o celular, que fica mais fácil da gente acompanhar. Ah, ok. Então, se vocês imagem. me permitirem um pouco essa luz, tá? Que está me incomodando. Eu não sei Pode como é que eu desligar. consigo. Ah, então ótimo. Melhor ainda. Melhorou? Tá bom? Estão me vendo? Ok. Então, é uma realidade no sentido assim de que afeta, né, no social, no econômico, no humano, no psíquico. É uma situação de descaso, de total abandono, onde a população se largada à sua própria sorte, não é verdade? E o governo não pensa, né? E ele, infelizmente, ele não executa, principalmente o governo que nós temos aí, ele não executa políticas públicas nesses territórios, né? Esses territórios onde a maioria do povo negro se encontra. Se ele não fazia antes da pandemia, muito menos agora, né? É um momento em que a realidade do nosso povo negro se agrave muito. Sem contar que as condições básicas necessárias, né, para o enfrentamento dessa pandemia, desde o governo Temer, elas foram destruídas, né? Elas foram destruídas e nós estamos passando hoje, em relação a essa pandemia, com as dificuldades que esse governo veio destruindo com a PEC 55, né, que congelou os gastos do governo por 20 anos, a própria reforma trabalhista, né, que fez totalmente um desmonte dos direitos trabalhistas, em que as relações trabalhador-empregado voltaram, retrocederam muito, né, numa situação bem pós-escravagismo, né, no sentido de que todos os direitos foram abolidos, onde já se viu, né, como é que você vai fazer uma negociação com o patrão do ponto de vista visando direitos e interesses dos trabalhadores, né? Então, é uma situação que agravou muito, né, a partir de 2016 e tem se agravado muito no tipo de governo que se estabeleceu aí, né, com essas eleições fraudulentas que nós tivemos, né? Outra questão que também a gente tem deparado, que é a falta de estrutura, a fome, o crescimento desordenado, né, nesses territórios onde a maioria do povo negro se encontra, a falta d'água, as áreas de risco, né? Então, é muito difícil quando você tem recomendações que vêm aí potencializando um isolamento que, na verdade, para nós, o povo negro, grande maioria, que está na periferia, não alcança, né? Como é que você, de repente, potencializa um isolamento quando, na verdade, se no seu território você tem um cômodo, 2 cômodos para abrigar, às vezes, 8 pessoas, você vai ter uma relação tensionada, você vai ter uma relação onde deveria ser um ambiente de harmonia, um ambiente para você realmente ter um isolamento harmônico, você vai ter um ambiente de tensão. Como que um ambiente de 2 cômodos para abrigar 8 pessoas, às vezes no mínimo, você vai ter um ambiente de harmonia, não é verdade? Então, essa grande aglomeração, essa impossibilidade de se fazer um isolamento, né? O grande risco de contaminação, a morte, né, que permeia esses territórios, tem causado, na maioria das suas vezes, esse medo, né? Essa dificuldade de como combater essa pandemia. E lembrar que a primeira vítima desse coronavírus foi justamente uma mulher trabalhadora doméstica, né, de 63 anos, negra, primeira vítima do coronavírus no Rio de Janeiro, contaminada pela patroa, que chegou da Itália e contaminou a sua funcionária, a sua empregada, a sua trabalhadora doméstica. Ela, por si só, não morreu, porque ela tinha todos os recursos necessários para fazer esse tratamento, né? E agora, né, um caso que também vem causar uma revolta é dessa criança de 5 anos em Recife, né? Vocês devem estar a par, ter tomado conhecimento,
o filho de outra trabalhadora doméstica em Recife, que caiu do nono andar de um condomínio de classe média. O que aconteceu? Essa empregadora estava fazendo a unha, lógico que ela não abriu mão dos direitos dessa trabalhadora doméstica de ficar em casa e dela pagar esse salário. Ela estava fazendo unha e pediu que a mãe dessa criança saísse para passear com o cachorro. Esse cachorro precisa tomar sol. Deixou o filho, que por sinal estava com saudades da mãe, porque na situação de pandemia a mãe não pôde ficar com o filho, tinha que trabalhar todos os dias na casa dessa empregadora, numa zona central de Recife, no condomínio, e essa mãe levou o filho para poder ficar um pouco com essa criança, relutando muito, né, porque ela ia trabalhar, na verdade, e essa empregadora insistiu que essa mãe saísse para passear com seu cachorro. Nisso, a criança ficou com a patroa que estava fazendo unha, e essa criança começou a chorar com saudade da mãe. Diz que uma criança linda, negra, muito forte, né, fazia até, acho que atividades com artes marciais, uma criança muito saudável. O que essa patroa fez? Colocou, não aguentando, ela pode aguentar muito bem os latidos do cachorro, mas não aguentou o choro da criança e colocou essa criança no elevador, apertou, não sei para que andar que foi, e essa criança, não sei se ela apertou todos os andares, saiu procurando a mãe chorando. Nisso, essa criança acaba no nono andar. Né? O que mostra a reportagem é que no nono andar essa criança tenta, né, num vão lá, pular, sair daquela situação de claustrofobia, né, que é uma situação que você causa pavor, medo, que quero minha mãe, você está no lugar, onde está minha mãe, você tenta todo o recurso para poder sair daquela situação. Essa criança vai e cai do nono andar, né, e vem a falecer. E o que acontece? Essa empregadora simplesmente paga uma fiança e sai. Né? Então, são situações que a gente está tendo que conviver nessa pandemia, né? São sequências de tragédias, né, Cecília? São tragédias, Joana, que vêm colocar por terra essas falácias de que a pandemia vai humanizar o povo depois de tudo isso. São questões que a gente precisa refletir muito. Queria ouvir Humberto Adame, que é advogado, está à frente da Comissão Nacional da Verdade, que investiga a escravidão negra no Brasil, essa instituição que está no âmbito da OAB. Eu queria que você comentasse como é que você vê, até do ponto de vista jurídico, né, toda essa situação que tem acontecido no Brasil, e que você trouxesse também aí uma reflexão do porquê o movimento negro caracteriza essas violências, esses ataques, essa levada das vidas negras, né, como um genocídio. Bem, eu respondendo a pergunta como é que eu estou me sentindo, eu estou já há alguns dias trancado aqui, vendo o mundo através dos equipamentos digitais. O Zulu me chamou de velho, mas ele é mais velho que eu. Embora não pareçamos, né? Os tempos vão passando e a gente vai ficando com essa cara lisa, assim, né? E agora estamos tendo que, apressadamente, lidar com esses equipamentos digitais, que são as novas ferramentas do futuro. A pandemia vai passar, mas essas serão as novas ferramentas pelos quais nós vamos trabalhar, nós vamos nos comunicar, e os movimentos sociais também vão ter que se adaptar. Eu prevejo uma economia bastante degradada, não precisa nenhum especialista em economia para isso, mas vai ter uma grave recessão logo após isso. Então, e também, se nós estamos evoluindo para essas tecnologias que nos permitem estar todos juntos aqui, com um custo baixíssimo, não vai ter mais aquela conversa, eu preciso de uma passagem para Brasília, para Nova York, para Genebra. As reuniões todas serão aqui. Hoje eu já participei numa reunião em Assunção,
e foi de 10 às 2 da tarde. E não teve mais o deslocamento, aquele custo todo. Então, essa é a nova forma com que o mundo vai funcionar. Então, quanto mais rápido a gente se integrar com isso, mais rápido a gente vai conseguir botar a operação dos trabalhos, das atividades normais em dia. E, inclusive, os que estão no grupo de risco, com mais de 60 aí. A turma vai ter que funcionar, e aí é um grande desafio, porque isso já passa a ser um divisor com as comunidades carentes, né? Acho que um grande investimento seria nisso. Tem uma turma muito nova que está fazendo muito youtuber, muita live, o mundo das lives hoje, mas isso vai ser como vai funcionar. No tocante ao atual governo, eu acho que já está em andamento uma marcha para que ele ou se interrompa pelos meios políticos constitucionais, que vem em contrapartida com uma tentativa de interromper a democracia planejada do próprio governo das forças do mal que o acompanham. As forças do mal, eu digo que abriram as portas do inferno e saíram todos os demônios que estavam lá trancados já há algum tempo. Mas não é surpresa. Tudo que está acontecendo foi prometido pelo então candidato Jair Bolsonaro na época da campanha eleitoral. Alguns estão esperando ver se ele não vê, mas ele está fazendo o que ele disse que ia fazer. E acho que agora começa a ter uma reação mais concatenada, articulada, que teve uma excelente demonstração nas torcidas de futebol que foram para a Avenida Paulista no domingo passado. Acho que ali marca uma divisão o pessoal começou a toda realmente tinha muita gente que está aí esperando. Na questão dos negros, eles continuam fazendo o que eles já faziam há muito tempo. Quem é militante da causa do afrodescendente, da causa do negro, os sucessores da luta dos abolicionistas, os que vêm aí levando o bastão sagrado de Abdias Nascimento e de outros, como Luiz Gama, como Patrocínio, os Rebouças, as mulheres negras todas, os que vieram escravizados da África, eles fazem isso todos os dias. Há um tempo, logo depois teve aquele negócio da pandemia, ficou todo mundo esperando, vai passar. Um belo dia eu estava aqui e disse, olha, eu vou começar a falar sobre reparação da escravidão de novo. Porque estava todo mundo esperando passar, daí uma semana, uns 15 dias, para ver se passava. E eu disse, isso não vai passar. Então, e o assunto da reparação da escravidão nunca é o horário, o local, o momento adequado para você falar. Mas não, sempre tem, olha, peraí, ontem mesmo eu vi, tem um assunto mais importante, agora não é o momento. Então já tem um tempo que eu decidi falar sobre reparação da escravidão, como eu já fazia antes, todos os dias, em todos os lugares, a qualquer momento, a gente vai continuar falando sobre reparação da escravidão. Estamos inaugurando novas comissões da verdade da escravidão negra nos municípios aqui do Rio e de forma virtual. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, ela foi feita uma proposta que, em 2014, eu reuni alguns juristas negros, o falecido procurador do Trabalho, Wilson Prudente, a desembargadora Ivone Caetano, o desembargador Paulo Rangel,
o advogado Marcelo Dias, e, se eu não me engano, até o procurador, o defensor público Nilson Bruno. Fizemos uma única mesa na Conferência Nacional da Advocacia para propor algo que fosse parecido com a Comissão Nacional da Verdade da Ditadura, mas que só investigou os 20 anos de ditadura e conseguiu promover anistias, reparações. Mas e os 350 anos, quase 500, da escravidão negra no Brasil? Ninguém vai falar em reparação e toda hora que você vai falar, nunca é o momento. Aí, em 2014, o Conselho Federal, ainda sob a presidência do presidente Marcos Vinícius Furtado, acolheu a proposta e logo se instalou. Eu já estou, que nem o Zulu falou, eu já estou na terceira gestão da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão no Conselho Federal, e nesse meio tempo nós só conseguimos colocar 18 comissões estaduais e muitas municipais, o que é uma tarefa grandiosa. E, às vezes a gente acha que tudo é pouco, mas a professora Maria Sueli Rodrigues, lá, que era presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Piauí, e hoje é a secretária nacional da Comissão Nacional da Verdade, e foi a responsável pelo dossiê da Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada, que em 1780, o baiano Luiz Motti achou a carta dela lá, uns 20 anos atrás, fotografou, e daí a carta dela, ela reclamava da tortura que ela sofria em Oeiras, que fica hoje a 3h30 de carro, de Teresina. Você imagina lá pelos idos de 1780, a cavalo. E essa carta, então o grupo da professora Maria Sueli Rodrigues bota essa carta nas ordenações civis, era uma espécie de código de processo da época, e conclui que aquilo é uma petição. Então a OAB do Piauí proclama ela primeira advogada do Piauí. E de lá para cá vem surgir, já vai virar filme, entrou para o hall dos heróis. O Luiz Gama eu chamo de ressurreição, porque pouca gente lembrava do Luiz Gama. Só a professora Lígia Ferreira, que foi fazer o seu doutorado na Sorbonne, e que, após uma provocação minha ao ator Del Garcês, deu a ele os textos dela, que são a palavra do Luiz Gama. E o Conselho Federal do AB concede ao Luiz Gama o título de, mais que advogado, herói, porque ele foi vendido, ele era baiano, nem a Bahia lembrava disso, foi vendido aos 10 anos como escravo pelo pai, que ele nunca disse o nome. Ele vai para São Paulo e lá ele, como escravo, se alforria aos 18 e acaba virando muitas coisas, mas escrivão de polícia, maçom, abolicionista emérito, e agora, em 2015, 2016, o Conselho Federal da Bahia vai lá e diz assim, mais do que advogado, que havia uma discussão se ele era advogado ou não, você é herói da pátria. E aí a Bahia lembrou disso, queria quase provocar uma guerra com São Paulo, queria trazer os restos mortais de Luiz Gama, que estão em São Paulo, levar para a Bahia de volta. Mas em um ano passado, em outubro, a seccional da Bahia, presidida pelo advogado Fábio Caio, e com também o patrocínio do vice-presidente do Conselho Federal, Viana Queiroz, e a doutora Silvia Cerqueira, presidente da Comissão da Igualdade Racial, todos nós estivemos lá para inaugurar o busto do Luiz Gama dentro da seccional da OAB da Bahia. E ele tem ido para lá, para várias OABs do Brasil inteiro, e essa peça do Del Garcês está no 4º ano de exibição, é um sucesso, e tem a palavra do Luiz Gama, que muito se aplica ao momento atual, de força, de luta, e quer dizer, assim, estão surgindo
heróis. A Comissão da Verdade da Escravidão, ela mergulha no passado e vai retirar de lá os heróis da pátria, prédios, locais, lendas, histórias, fatos que ficaram soterrados pela história oficial do Brasil, que esconderam a verdadeira história do povo negro, a história de luta, e é o que se chama também epistemicídio, e que mostram que o Brasil foi construído pela população negra. Então, muitos heróis. Eu, por acaso, estou aqui nessa mesa que a gente estava trabalhando. Olha só que coisa interessante, Zulu. O livro, deixa eu ver aqui. Esse livro, que tá bom? Insurreição Negra e Justiça. É história, é um livro que foi feito em 1980 pelo então presidente da comissão do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação da OAB, na década de 80, na gestão de Nilo Batista, pelo então presidente João Luiz do Boc Pinot, que veio a ser o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. E conta a história de Manuel Congo, que houve uma insurreição em Quilombola, aqui no sul do estado. Foi enforcado em Miguel Pereira, em Partido Alferes, tem um memorial em Vassouras, é feriado em Mendes. Então, toda essa parte quase junto de Minas Gerais, em 16 seccionais da OAB, tem um pouco da história de Manuel Congo, junto com a mulher dele, que é a Mariana Crioula. E aí não se sabia, eu pelo menos sabia, que ele é o segundo herói negro do Rio de Janeiro, o primeiro é Zumbi dos Palmares. Então nós estávamos nos preparando para levar a história de Manuel Congo para a Conferência Nacional da OAB em novembro. E deve ter uma história dessa, pelo menos em cada estado, com certeza, do Brasil, e talvez em cada município. Uma luta para mostrar para esse outro, como diz a Sueli de Carneiro, vamos ter que ajudar essa outra parcela da população brasileira que não consegue enxergar a saga da população negra e que reclama tanto das ações afirmativas e das cotas. Eu fui advogado da ação afirmativa, não sou advogado da ação afirmativa nos tribunais da pátria, né? Seja no Tribunal de Justiça do Rio, no Supremo Tribunal Federal, por mais de 15 anos. A gente participamos na tribuna da DPF 186, que julgou a questão das cotas na educação brasileira, aí na Universidade de Brasília, e que serviu de parâmetro. Na ADC 41, que é a ação declaratória constitucional, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, para trazer a discussão do controle de constitucionalidade da lei de cotas no emprego público federal, e que não precisasse cada juiz, que já estavam se assanhando, em cada reclamação trabalhista, julgar cota constitucional ou não. Então o Supremo disse, eu vou julgar, em 2 anos ele julgou que cota no emprego público federal é constitucional, e agora os juízes de primeira instância não podem mais dar a opinião deles. Então isso foi muito rápido. E mais outras questões que avançaram no Supremo Tribunal Federal, o feriado Zumbi dos Palmares, a questão da ADI 3239, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que julgou a constitucionalidade do decreto 4887, a demarcação de terras quilombolas. O ano retrasado, nós fizemos esse outro livro aqui, Quilombolas. Olha que coisa fantástica. Em parceria com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do então presidente André Fontes, desembargador André Fontes. E esse livro, ele fazia exatamente 1 ano antes da eleição, e de saber que Bolsonaro, candidato, ia dizer que não ia dar 1 centímetro de terra, nem 1 centavo de recurso público para os quilombolas, a gente já perguntava nesse livro aqui, onde 40 autores fizeram os seus artigos do Brasil inteiro, o que vai acontecer depois da ADI 3239. A ADI 3239 demorou 15 anos.
também participei da tribuna, e aconteceu o quê? Nada. Ou pior, agora continua acelerado o desmonte do INCRA, o desmonte da Fundação Palmares, com esse vexame público que a gente vê andar com... Eu não cito nem o nome do atual presidente subjúdice que ainda está pendente de recurso da Fundação Palmares. Eu sempre me refiro a ele como um câncer na Fundação Palmares, né, que está lá corroendo tudo que foi construído por muitas pessoas. E só para ter a gravidade disso, são mais de 5 mil comunidades quilombolas. E aí, porém, alguns amigos aí de alguns partidos ficam zangados. Mas, na verdade, o artigo 68 da DCT da Constituição Federal, que prevê a demarcação de terra quilombola, ele é de 88. Até hoje, nós temos pouco mais de 300 quilombos demarcados. E são mais de 5 mil. Quer dizer, o Bolsonaro tem que até sair constitucionalmente da presidência, porque está sendo absurdamente nefasto a uma parcela da população brasileira, e não sei quantos pedidos de impeachment nele, vão sair mais alguns aí, já me convidaram até para participar, para redigir, estamos avaliando, acho que alguma coisa tem que ser feita realmente, mas ele não é responsável pelos 30 anos de ineficácia da política quilombola. Você tem que pegar e dar um pouquinho para cada um dos governos passados. Agora, se você verificar, quanto tempo vai demorar para demarcar todos os quilombos do país? Eu participei agora de manhã do encontro internacional de altas autoridades fui pelo Conselho Federal da OAB, em Assunção, Paraguai, e lá vi, com muito pesar, um representante do governo federal dizer que o governo estava fazendo tudo que podia para quilombolas e indígenas, os afrodescendentes. É pena não terem me dado a gravação de que foi dito lá. Misturou quilombola e afrodescendente, a ponto de eu ter que pedir, na hora que a sociedade civil pôde falar, eu pedi, olha, eu quero fazer um esclarecimento absurdamente pertinente, mas que me envergonha. Você não pode chegar num encontro internacional e dizer que quilombolas e indígenas são os afrodescendentes. Os quilombolas são os descendentes daqueles que vieram escravizados da África, negros, porque a escravidão no Brasil tem essa característica de ser o negro, né, ou o preto e pardo na forma do IBGE, que era o escravo. Os indígenas também. Mas os indígenas era a população autóctone, eles já estavam aqui. E aí você pega num pacote só e diz que o governo federal está dando todo o apoio, prestando assistência, impedindo o deslocamento para as aldeias. Tudo mentira descarada, falada, e dizendo, inclusive, que o genocídio da população negra, que se dizia, mas que era invenção, que não existia. Eu tive que pedir a palavra, meu amigo, você não viu todos os jornais dizendo, é uma vergonha, eu fiquei com vergonha, que a polícia militar do Rio de Janeiro matou 5 vezes mais, só o ano passado, do que todo o ano passado, pessoas negras morreram nos Estados Unidos inteiro. Lá morreram 1.000, aqui morreram 5.000. Né? Foram 5 vezes mais. E ainda assim, há essa inexistência de se querer falar do genocídio da população negra. Pois não, João? Eu queria acrescentar essa informação que você está nos trazendo, né? Que 75,5% das pessoas assassinadas no país são negras e 91% das crianças mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro são negras. Além disso, tem um outro dado
que prova que policiais militares negros morrem mais do que brancos. E aí, sobre isso, eu queria chamar a Andréia para o debate para explicar para a gente um pouquinho o que é o genocídio, né? E qual é a relação dessa violência policial contra negros e o racismo estrutural que a gente vive aqui no Brasil, né? Oi, tudo bem? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Então, assim, como o Zulu trouxe, os assassinatos, eles são a ponta do iceberg do genocídio, né? O genocídio, ele tem uma característica de partir da negação da humanidade, né? Então, a população negra, ela tem a sua humanidade negada e ela tem a sua condição de existência absolutamente restrita ou ausente da força do Estado em promover e garantir os seus direitos. O genocídio, ele tem a característica de ser um ato, intenção de destruição de grupos populacionais, e ele pode ser visto, né, de duas formas. Por exemplo, os assassinatos, né, os homicídios, uma forma. Na verdade, também o desgaste e a integridade física, mental e moral dessa população negra que fica flagelada com os homicídios, por exemplo, numa relação intrafamiliar. Então, ou seja, essa mulher negra que perdeu seu filho, ela sofre mentalmente, isso impacta na sua condição de trabalho, porque ela passa a trabalhar menos, e geralmente essa mulher sustenta a sua família, né? Hoje no Brasil as famílias são sustentadas por mulheres negras em sua maioria. Então o genocídio, ele tem impactos não só no corpo que cai no chão, mas ele tem um impacto também na condição de existência dessa população, como a Cecília trouxe, né? Ela trouxe alguns indicadores sociais que nos apresentam a população negra como foco de iniquidade social e racial. Ou seja, o não acesso à saúde ou a vivência do racismo institucional na saúde, a falta de escolaridade, o índice de desemprego, né, o índice de acesso baixo a saneamento básico, todas essas questões que ela trouxe nos explicam um pouco sobre como esse projeto genocida acontece no Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, ele tem essa característica de reconhecer o racismo através da ação, mas ele tem a característica de não transversalizar o racismo nas políticas públicas, o que certamente não resolve as condições sociais de existência da população negra, né? Então, o racismo estrutural, ele define, de fato, as óticas do racismo em todas as suas capilarizações. Uhum. Eu queria conversar um pouco com o Zulu. Ontem, enquanto a gente fechava a participação dele aqui no programa, ele trouxe uma questão muito importante, que primeiro é essa comparação entre o movimento negro brasileiro e dos Estados Unidos, que a gente tem visto aí dias de manifestação nos Estados Unidos, e a gente aqui tem características muito diferentes, né? Eu queria que você comentasse um pouco, principalmente uma questão que você fez esse paralelo entre a questão política e racial, trazendo aí a questão do fascismo, que está sendo também muito debatido nas redes sociais, inclusive. Então eu queria que você resgatasse um pouco do que foi aquela nossa conversa ontem também. Ok, Joana. Eu quero, em primeiro lugar, saudar Cecília, que não estava presente quando eu abri minha conversa. Eu vou fazer uma síntese daquela conversa que eu tive ontem com você, porque ela se encontra, digamos, de maneira mais estruturada no artigo que eu publiquei na revista Raça esta semana. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque ali está expresso muito do que eu penso sobre isso. Primeiro, o que está ocorrendo nos Estados Unidos é extremamente positivo. Deve servir de exemplo, não apenas para a comunidade negra brasileira, mas como está servindo de exemplo para o mundo inteiro.
há duas características distintas do movimento negro nos Estados Unidos que dá naquele resultado que está ali. Primeiro, um acúmulo de força do movimento negro norte-americano, que foi expresso em figuras como Malcolm X, como Martin Luther King, como James Baldwin, como Eldridge Cleaver, como Angela Davis, como Spike Lee. Ou seja, há um conjunto de lideranças negras norte-americanas que não só acumularam, como foram lidas e vistas enquanto tal. Então, esse acúmulo, como Barack Obama, que chegou até a presidência da República, e olha que isso tudo levando-se em consideração que a comunidade negra norte-americana representa... Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão? Estamos, sim. A comunidade negra norte-americana representa apenas 13,4% da população norte-americana, né? E qual é a novidade desse acúmulo de forças norte-americano? Lendo mais uma vez, o racismo nos Estados Unidos foi legalizado do ponto de vista jurídico, a segregação era algo legal, né? A Ku Klux Klan existia no sentido social para garantir essa violência do ponto de vista legal, e ainda assim essa população acumulou forças suficientes para quê? Para no ano de 2020 convencer a maioria da sociedade norte-americana de que o racismo é ruim para todos. Você sabe qual é a grande novidade no movimento que está acontecendo nos Estados Unidos? A maioria dos manifestantes que estão na rua é a juventude branca. E isso é algo a ser celebrado. Nós precisamos compreender que a luta contra o racismo e essa humanização que nós estamos reivindicando para os corpos negros precisa ter o apoio daqueles que são os nossos, digamos assim, aliados. A juventude branca norte-americana compreendeu isso e está dando consistência, está dando apoio e impedindo que o senhor Donald Trump exercitasse a violência que ele imaginava poder. Olha que fato importantíssimo. O secretário de Segurança norte-americano, ao ser solicitado que usasse as Forças Armadas, disse para Trump que não havia necessidade disso. Mas você sabe por que ele diz isso? Porque quem está na rua são os iguais a ele. Então é necessário que a gente se considere iguais aos brancos, sim, na humanidade. Então eu não vejo como algo negativo as manifestações ocorridas nos Estados Unidos. Se há algo no momento que a gente pode dizer se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, é a diversidade racial presente nas manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Era isso que eu falava com você ontem. E de outro lado, no Brasil, a gente precisa perder a ingenuidade. Há uma dose de ingenuidade em algumas falas. Primeiro, eu tenho o maior respeito e orgulho da juventude negra que nós temos. Tenho o maior orgulho de ver figuras como você, Joana, como a Andréia, dando continuidade à nossa luta. Mas há uma necessidade no país desta juventude reconhecer aquilo que já foi construído. Vocês não estão inventando a roda. E tem muitos de vocês que imaginam que estão inventando a roda. O que está acontecendo na Fundação Cultural Palmares não é novidade para quem conhece a história do Brasil. Muitos que foram membros da Frente Negra Brasileira integraram e apoiaram o movimento integralista brasileiro, que era um movimento fascista, liderado pelo Plínio Salgado. Eu não vou dar o nome aqui, porque esse não é o momento da gente estabelecer esse debate. Do mesmo modo que eu quero levantar uma provocação aqui. Vocês sabem qual foi o período que nós tivemos o maior índice de assassinatos da juventude negra no Brasil? O período mais democrático que nós vivemos, de 2002 a 2015. Esse foi um período em que nós tivemos governos democráticos e de centro-esquerda no governo federal e nos governos estaduais. No entanto, foi o período de mais morreu jovem negro no Brasil.
Por que que isso ocorreu? Porque não há solidariedade da esquerda brasileira na luta antirracista no país. Isso tem que ser dito não para afastar a esquerda, isso tem que ser dito para que a gente chame esses nossos aliados e pergunte: que aliados são esses? Vocês precisam estar junto conosco nesta caminhada, porque nós somos tão humanos quanto vocês. E é por isso que eu advogo que a gente trace uma linha conjunta de ação. Do mesmo modo que nós estamos sendo convocados para uma frente ampla no Brasil da luta antifascista, eu quero convocar os brancos, particularmente da esquerda brasileira, a fazerem parte da luta antirracista. Nós precisamos caminhar juntos, luta antirracista com luta antifascista. Eu não acredito no racialismo. Eu não acredito que a cor da pele define o lugar da gente na sociedade. Aliás, o que está ocorrendo com o presidente da Fundação Cultural Palmares é um bom exemplo nesse sentido. O deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, 410 mil votos, é negro e apoia teses discriminatórias, apoia teses fascistas. E ele é negro. E ainda tem um bocado de ingênuo que fica imaginando que a pele preta vai definir o caráter, vai definir a ideologia, vai definir a consciência do cidadão. O maior traficante de todos os tempos de escravos era negro. Chamava-se Xaxá de Souza, origem baiana, diga-se de passagem. Morou no Benin durante anos e anos e anos. Então, eu já não tenho mais idade, e aí eu me coloco na condição de mais velho mesmo, para acreditar que a pele preta vai definir a consciência e o lugar de luta. Eu acredito na consciência. E por isso eu acho que a nossa luta e o nosso avanço no momento é ter um movimento antifascista e antirracistas caminhando lado a lado. Eu quero cobrar dos parlamentares da esquerda brasileira por que eles não estão se manifestando solidários à luta que está ocorrendo nos Estados Unidos. Cadê a razão? Por que eu tenho que ser favorável à luta antifascista? Por que eu tenho que estar aliado daqueles que foram, de maneira desleal, retirados do poder e eles não? Essa luta tem que ser colocada no mesmo patamar. Vocês sabem disso, que eu participei do governo do presidente Lula com muito orgulho. Mas isso não significa que eu dei uma carta branca em meu nome. Eu tenho críticas também, e essa crítica precisa ser discutida. Eu tenho críticas, por exemplo, à política que o Brasil adotou nesse período da presença da Igreja do Reino Universal de Deus no continente africano. Causou danos gigantescos. Eu tenho crítica ao acordo que foi feito na eleição da presidente Dilma, que permitiu que as igrejas evangélicas impedissem que a pauta da intolerância religiosa caminhasse no Congresso Nacional. Nós temos que ter maturidade para dizer isso sem deixar de ser de esquerda. Não dá para a gente continuar com essa anistia total, ampla e restrita, só porque o cara é de um partido tal ou qual de esquerda. Essa maturidade que precisa ser exercitada pelo que nós já construímos. Já foi construído isso o suficiente. Eu quero cobrar agora medidas efetivas. Eu quero que seja implementado, por exemplo, o resultado nos estados onde está os governos de esquerda e de centro-esquerda. Eu quero que sejam implementados os resultados da CPI dos assassinatos da juventude negra. Por que eles não estão sendo implementados? Por que essas polícias não estão sendo punidas? Por que a gente fala sobre isso como se estivéssemos no abstrato? Por isso que eu digo e repito, e aí eu encerro a minha fala, de que eu não gosto de fulanizar. Porque eu acho que a fulanização é o caminho mais fácil para a gente livrar a cara daqueles que deveriam ser corresponsabilizados
por esse extermínio que está ocorrendo no país. Bom, é isso. Eu chamo a Cecília novamente para o debate. E, Cecília, durante a minha pesquisa para mediar essa conversa com vocês, eu me deparei com diversas falas de personalidades do movimento negro, não só do Brasil, mas do mundo. E não só Malcolm X, como o Zulu comentou, mas Lélia Gonzalez também criticava essa passividade do movimento negro, né? Que eu acho que dialoga um pouco com o que o Zulu trouxe para a gente, de não enxergar que todos estão ali com o mesmo objetivo, né? A gente vê aí Sérgio Camargo claramente destoa do que o movimento negro luta aí há anos, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido também, como que essa branquitude brasileira pode ajudar nesse sentido, porque a gente, acredito eu, que a unidade nesse momento ela é fundamental para que garantemos a equidade, né? Porque a igualdade, creio que não nos coloca em situação potencial de alcançar e de ter os mesmos espaços que os brancos no Brasil. Bem, eu lembro muito de uma fala de uma ativista norte-americana, além das nossas ativistas brasileiras, né? Eu creio que quando a Lélia Gonzalez ela faz uma, não digo crítica, mas uma provocação em relação à questão do movimento negro, no sentido, né, de impulsionar. Mas a Angela Davis, ela tem uma questão, aí você fala do termo branquitude, né, que é uma questão mais ideológica, no sentido de dizer que não basta, né, apenas nós sermos, nos posicionarmos, dizer que não somos racistas, mas de nos posicionarmos contra o racismo, né? E aí, é uma coisa assim que a gente tem que pensar alguns engajamentos que têm surgido com relação ao George Floyd, né? Aí toda essa movimentação que tem sido feita agora no Brasil em relação ao que tem acontecido nos Estados Unidos. Falar de branquitude é falar um pouco de engajamento, desse posicionamento. O que acontece? O que eu tenho percebido? Nós tivemos um caso agora, no dia 2 de junho, relacionado a um negro brasileiro, aqui em Planaltina, né? Eu comecei minha fala pontuando muito bem como está a questão das periferias aqui no Brasil, que não é diferente, né, da questão das outras periferias. O que acontece? Nós tivemos um George Floyd, Minneapolis, aqui na periferia, uma cidade, né, uma região administrativa chamada Planaltina, no dia 2 de junho, que foi de um jovem de 30 anos, casado, que recebeu seu auxílio emergencial e foi fazer a compra feliz da vida, né? Quer dizer, foi fazer a compra com a esposa acho que deixou no mercado e saiu para adiantar algumas coisas em casa. Esse jovem, ao sair com as compras do mercado, foi foi agredido por 2 policiais brutamontes, foi extremamente agredido, foi filmado. Gente, uma situação assim que você pega aquela situação do George Floyd, eu não estou minimizando um ato racial norte-americana, nem estou fazendo uma questão de supervalorizar o ato do Wesley em detrimento do George Floyd, não é isso. Mas olha só, a questão do respirar. Esse menino, do nada, sai do mercado feliz da vida por ter recebido, não sei, 600, 1.200, sei lá. E, do nada, eles começam a bater no cara, começam a bater nele e saem pelo estacionamento batendo e começam a agredi-lo com uma pedra, chamá-lo de vagabundo, não só agressão física, mas toda aquela agressão, né, verbal,
e chamaram de vagabundo, e aí já não entra só a questão letal, não entra só a questão do genocídio que vai ali, né? Você não sabe se vai sair vivo daquela, mas entra também a questão, toda a questão simbólica, né? Do que um genocídio ele causa, do que toda uma agressão dessa causa. E depois, né, ele não morre, mas ele vai dar o depoimento dele e fala: ai, eu achei que ia morrer. Só que isso tudo foi filmado, e alguns advogados entraram, né, na cena e falaram que vão, né? O que a corporação diz? Não, isso aí foi um ato que vai ser classificado como violência policial. O que acontece no caso brasileiro, né? Retomando um pouco a fala da André, essa questão do Zulu, é que o Brasil ele não reconhece essa marca, né? Ele sequer quer se reconhecer enquanto um país negro. Toda essa questão é essa. E aí você, além do que a André coloca, como a questão do racismo estrutural, como o Zulu. Oi, a gente teve um probleminha técnico com a Cecília. Eu vou encaminhar agora mais uma questão aqui com Humberto Adame e a gente já vai caminhando para o final do nosso programa. Caso a Cecília volte, a gente continua ouvindo o posicionamento dela. Adame. Eu posso fazer um pequeno comentário antes de Adame? Claro, por favor. É o seguinte, é que eu tenho um compromisso às 17 horas, ou seja, até às 16h55 eu posso ficar aqui, porque eu imaginava que fosse acabar às 16h30. Sim. Mas é uma live aqui na Bahia também sobre essa temática, tá ok? Tá ok. No final, Zulu, eu peço para você já repassar também as informações dessa live, que talvez seja de interesse dos nossos telespectadores a assistir também. Perfeito. Eu queria que você comentasse, Adame, sobre essa mobilização virtual, né, que a gente está lançando mão agora nesse período de quarentena, né, de pandemia do coronavírus, mas que, como a Andrea trouxe lá no início do programa, tem sido usado em determinados momentos com uma irresponsabilidade, com uma falta de informação, de conhecimento que nos preocupa e inclusive destoa do que nós, enquanto população negra, desejamos, né, para os nossos pares nesse momento. Então, como tratar esse tema da violência policial, do genocídio da população negra com responsabilidade? E aí você, como advogado, também pode nos municiar, inclusive, de informações jurídicas nesse sentido, né? Eu acho que isso tudo está sendo espécie de... Está tendo uma overdose. Na verdade, as pessoas estão treinando, você vê... Nós estamos aí, há 2 meses na pandemia e com tudo parado. Quem pode parar, parou. Quem não pode, está aí um doidivanas espalhando o vírus que trouxe dos Estados Unidos pelo país afora e botando mais gente infectada. E no meio dessa confusão toda, você tem aqui o absurdo de gestão dos hospitais de campanha, que na pandemia, depois do 5º governador preso, e o Sérgio Cabral está lá, e vem um governador juiz e já começa toda uma história de novo, corrupção, fraude, né, nos hospitais de campanha. 32 mil mortos deve bater hoje aí, não é pouca coisa. E isso com escalas grandiosas de subnotificação. Equipamentos que não chegaram, um monte de dinheiro e você, uma parcela da população que está tomando cuidado dela própria com os meios que ela tem. É o que está acontecendo com muitas comunidades periféricas que estão dando um exemplo. Você vê o pessoal está lá cuidando com toda dificuldade e resolveram eles mesmos tomar conta deles e embora tenha casos, muitos casos, mas também não é aquela o que era para ser, se fosse uma coisa. Significa que o pessoal, com toda a dificuldade, tomou cuidado, fez deu o seu jeito lá. A distribuição de comidas aqui, eu vi Celso Ataíde, da CUFA, distribuindo 10 caminhões
e mostrou lá, e só pôde mostrar porque tem isso aqui. E acho que isso daqui está ligado a essa nova área digital também de comprovação dos direitos humanos. Há algum tempo que eu vinha dizendo, essa é a nova ferramenta de direitos humanos. É essa daqui que tem possibilitado esses filmes todos. Ontem eu vi alguém nos Estados Unidos dizendo, olha, mas esse foi o filmado. O Will Smith falou, isso não é que o racismo aumentou, é que agora ele está filmado. E vários casos acontecem aqui sem que tenha qualquer repercussão, como teve o caso do João Pedro, e que exatamente a reação do movimento social foi aquele protesto lindo com 850 entidades, e as pessoas passaram a organizar tudo por WhatsApp. Eu vejo algumas pessoas falando assim, não, naquele tempo eu vi o Jorginho contando que estava no IPCN fazendo mimeógrafo para dividir e fazer, para passar o mimeógrafo. O pessoal mais novo, essas meninas, não sabem nem o que vai ser mimeógrafo. Joana sabe o que é mimeógrafo, viu? Posso lhe assegurar que Joana não sabe o que é. Tem que confessar realmente. Aí, então, eu acho que isso tudo está dando uma nova conformação. Mas são os mesmos valores que estão em andamento. Os valores de você ser solidário, você praticar boas atividades, ser bonzinho, ser de preferência o primeiro da turma, que toda mulher negra diz para os seus filhos, ande limpinho, seja o primeiro da turma, e o Medeiros sempre diz isso aqui. E cuidado com hoje. Você vive uma verdadeira... fala em intervenção militar, muitos lugares da periferia, eles vivem em intervenção militar permanente, porque há uma guerra absurda. Eu acho que a advocacia ela tem se mudado muito. O que espanta, e aí vocês falavam em cansaço no início, é que não tem sossego, todo dia é um negócio. Olha, semana passada acabou de ser julgado, no meio dessa confusão, o caso do Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato, que é um mandado de segurança que o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, eu como advogado, e o Antônio Gomes da Costa Neto, aí de Brasília, levamos ao Supremo Tribunal Federal há mais de 10 anos atrás. Eu era ouvidor nacional da CEPI, lá da Presidência da República, trabalhando com o ministro Edson Santos, depois o ministro Eloy Araújo e a ministra Luísa Barros um tempo, e me chega lá o Antônio Gomes da Costa Neto e traz o livro Caçada de Pedrinho, todo marcado lá com expressões racistas. E havia um edital que dizia, olha, se você tiver expressão, não falava nem racismo, de preconceito ou segregação, o estereótipo, você não pode financiar com dinheiro público. Aí o que ele vai? Ele vai lá e pede, esse livro tem racismo, então ele não pode ser financiado com dinheiro público. E aí criou-se uma celeuma que tomou conta de todos os cantos, censura de Monteiro Lobato. Censura de Monteiro Lobato, e ninguém sabia nem quem eram os autores da confusão. E o Antônio lá quieto, eu como ouvidor, e aí aquilo extrapolou. Eu saí da ouvidoria da CEPI, passei a ser advogado do Antônio, foi julgado pelo ministro, e aí o nosso amigo Zulu tem toda a razão, porque o ministro que homologou e que não quis reconhecer o racismo evidente do livro Caçadas de Pedrinho, e que se pediu o quê? Uma nota de contextualização que já tinha para o caso da onça, que tinha proteção de animal silvestre pela lei de crimes ambientais. Então, o livro já tinha lá, para a onça, uma explicação. Olha, você não pode sair caçando onça aí. Mas para o negro, nunca fizeram abaixo-assinado na Academia Brasileira de Letra, fizeram o Ziraldo, fez uma marchinha, que MS, uma marchinha de carnaval,
criticando os autores, né? E aí tá esse alerta do Zulu, mas o Ziraldo, né? E Lobão, Caetano Veloso dando entrevista, até que chega publicada a revista Bravo publica as cartas à Barca de Gleire, que era de uma edição que tinha sido tirado, do Monteiro Lobato, confessando para um amigo dele nos Estados Unidos que ele queria praticar a eugenia através da literatura. E o Zulu lembrou o integralismo, que estava colado ali na eugenia. Quando ele diz isso e reclama que no Brasil não tem uma Ku Klux Klan. Ora, o que fazia a Ku Klux Klan nos Estados Unidos? Pendurava os negros pelos pescoços nas árvores. E ele dizendo, que país é esse que não tem uma ferramenta como a Ku Klux Klan para botar esses negros todos nos seus devidos lugares? E aí, quando falou em eugenia, deu uma marcha ré nessa turma toda. Não porque eles estavam assustados com o Monteiro Lobato, é que eles não sabiam que eugenia era aquela coisa que os médicos faziam lá com os judeus no Terceiro Reich, de pegar a pele dos judeus e colocar como abajur, que até hoje você consegue comprar na internet, abajur de pele de gente. E aí, quando bateu na comunidade judaica, aí, opa, para tudo, para. E aí, voltaram, não, mas eu não sabia. Até engraçado ver o cavalo de pau que essa turma deu, abaixo-assinado na Academia Brasileira de Letras, para dizer, não, mas se é eugenia, eu não sabia. Quer dizer, enquanto ele estava só falando da carne preta, ou macaca beiçuda, e a Leonor Araújo, que foi fundamental, porque como ouvidor, eu sempre digo, o ouvidor não tem que acreditar o que ele não tem que fazer o que ele acredita. Ele tem que amplificar a voz de quem não pode falar. E eu mandei para lá, eu disse, vamos encher o saco do Monteiro Lobato? Esse povo é muito chato. Aí o Monteiro Lobato tem lá Caçada de Pedrinho, Narizinho, Menilha e o Visconde da Sabugosa. Aí vem a Leonor Araújo, que era da Secadi também, governo Lula, segundo governo Lula, e diz assim, Adame, ele tem toda a razão, porque o racismo inserido no livro, ele reintroduz na sala de aula um racismo de 30, 40 anos atrás, da década de 30. Ele reinventa, ele realimenta. É por isso que acontecem casos, como aconteceu nessas 2 últimas semanas aqui, da menina filha de senegaleses, a Fatou, num colégio, aqui no classe média do Rio de Janeiro, e disseram coisas absurdas, de racismo puro, né, no WhatsApp. Quer dizer, mudam os sistemas tecnológicos e essa ideia dessa questão de racismo ensinado numa sociedade absurdamente escravocrata, ela é reintroduzida. É por isso que eu digo que a pauta da reparação da escravidão, que é levada com muita dificuldade pela Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, que está em várias subseções de vários municípios, e a Maria Sueli Rodrigues diz assim, ela é a comissão mais importante da OAB, porque ela trabalha pra caramba e faz o que ninguém mais faz, falar da reparação da escravidão. Perdoem os meus queridos amigos que estão defendendo a ação afirmativa, como eu também, mas eu acho que a ação afirmativa ela é insuficiente para as demandas que estão por vir e que a pandemia mostra. Você não pode enfrentar toda esse quadro que se abre e que a gente já via aqui e falava. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente já faz o tempo todo, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas é o que a militância já faz. E achar que só vaga de cotista na educação e no emprego público federal, emprego público estadual ou municipal, vai dar conta disso daí, não vai. E o para trás? E o tempo todo para trás? Nós temos que abrir a conta da reparação da escravidão, e é isso que a gente faz, sempre com o mantra que nós vamos fazer o chão dessa terra tremer.
É isso. Eu queria só que a Cecília finalizasse a fala dela para a gente encaminhar para o finalzinho do programa já para as considerações finais e não prejudicar o Zulu no próximo compromisso dele. Depois fazer um encerramento meu aqui, comentando essa fala de Humberto Adame. Tá eu certo. Também tenho live aí, também quero deixar aí. Pois tá todo mundo, né? Mais duas. Como disse o Adame, é o mundo das lives agora, então a gente, mesmo no mundo das lives, a gente tem horários a cumprir, né? Cecília, a palavra é sua. Não, bem, eu só queria, assim, você fez uma pergunta em relação à branquitude, eu acho que nesses espaços assim, de luta de resistência, a gente sempre contou com grupos, né, que estiveram apoiando de alguma certa forma a luta de enfrentamento ao racismo, mas o que eu quero então focar, já que eu tenho tão poucos minutos, é nas ações da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, porque eu comecei a minha fala falando do papel dos movimentos sociais na pandemia, né, principalmente aqui no Distrito Federal e nas regiões do entorno. Nós temos, assim, enquanto Frente de Mulheres Negras, nós somos uma articulação de 23 mulheres, dividida em 5 eixos, e nós, desde quando a OMS decretou a pandemia, no dia 11 de março, nós, enquanto mulheres comprometidas com o enfrentamento do racismo e do sexismo, resolvemos entrar nessa luta, né, com ações políticas de enfrentamento, porque para nós a pandemia tem muito a ver com o enfrentamento do sexismo e do racismo, de uma forma geral. E nós pontuamos 2 realidades de comunidades extremamente carentes aqui no DF. Uma foi o setor de chácaras do Lúcio Costas, aqui numa região administrativa próxima a Guará, que é extremamente carente. Como que nós estamos fazendo esse trabalho lá? É uma parceria, na verdade. Não é um trabalho assistencialista, embora nós estamos ali pedindo doações de cestas básicas, com materiais de higienização, o que o Estado não faz, o que o poder público não faz. Estamos ali a cada 15 dias, com 10 famílias, infelizmente é muito pouco, mas como nós não somos uma entidade jurídica, nós não podemos conseguir mais. Isso tudo tem sido feito com muito esforço, e a cada 15 dias nós levamos cestas básicas para essas famílias, e é um processo que tem uma ação imediata, mas pensando no futuro, porque futuramente nós vamos estar ali com essas mulheres, trabalhando como essas mulheres podem se mobilizar, se organizar numa ação política mais concreta para reivindicar seus direitos, via uma associação de moradores, via um centro de trabalhos mais politizados, mais organizativo, para reivindicar dos órgãos públicos os seus direitos. Isso ali no Lúcio Costa, é um trabalho presencial de 15 dias. Nós estamos priorizando mulheres negras, mães solo, fizemos um cadastro, né? Temos 5 eixos na Frente Mulheres Negras do DF em torno, e os eixos estão trabalhando nesse sentido. Estamos produzindo máscaras, distribuindo. Temos também o eixo educação, que está trabalhando com a confecção de cartilhas, embora não vai ser possível nesse momento de pandemia, mas como eu disse, as ações presenciais, emergenciais, com visão de um futuro. Pós-pandemia, nós vamos trabalhar do ponto de vista da educação com esses moradores dessas comunidades. Um outro foco está ali na Samambaia, na região Morro do Sabão, que é uma realidade mais difícil ainda, embora mais organizada, do ponto de vista que tem uma assistente social que trabalha com eles. Nós estamos estabelecendo uma parceria em que estamos levantando ali fundos, doações para construção de uma moradora quase vítima, uma vítima quase de feminicídio, a moradora de lá chamada Ana Paula, né? O filho dela, ele tem um problema seríssimo, né? A síndrome de Guillain-Barré, que ela neutraliza todos os membros, e ela, além de ter problemas seríssimos de saúde, está morando com uma amiga, o marido foi preso, são realidades extremamente sérias, são mulheres em uma situação de penúria muito grande. Estamos ali também, não presencialmente, que ainda não deu para ir, mas pretendemos também nessa parceria estar trabalhando com essas mulheres junto ao poder público no sentido de reivindicação de direitos. Então não é
uma situação meramente, né, assistencialista, mas de ação política concreta. Além de estarmos nesses atos aí, esse da Fundação Palmares, que ofendeu, né, a mãe baiana, estamos aí, né, junto com ela, trabalhando. Historicamente, as religiões de matriz africana vêm sofrendo esse racismo religioso. Mulheres que, durante, né, o tempo, desde a sua chegada aqui, têm sustentado o povo negro com a religiosidade, com a força, estado ali lado a lado, lutando nas rebeliões, sendo assim sustentado não só espiritual, mas material, sustentando a vida, né, do nosso povo, dos nossos, no sagrado, nos embates, né? Então, estamos assim nessa força. Então, para nós, esse confinamento, esse isolamento, ele é um pouco assim difícil, né? Nós temos assim muitas mulheres da frente que não podem estar hoje na linha de frente, à medida do possível elas estão indo, mas nós temos problemas também de que elas não podem todas estarem nesse momento. Então, estamos com esse problema. E por que eu enfoco esses territórios hoje, falando desse trabalho nosso? Principalmente porque necropolítica, falar da necropolítica, falar dessa política de morte, é falar de territorialização. Não tem como você falar de necropolítica, ou seja, dessa política de morte, desse conceito desenvolvido pelo filósofo historiador negro camaronense, Akin Mbembe, né, sobre esses limites da soberania da situação em que o Estado escolhe quem deve viver, quem deve morrer, que agora esse ensaio de 2003 virou um livro, que justifica a morte em razão da negação da humanidade. E é isso, né, que o genocídio, que o extermínio da população negra tem feito. E eu queria só pontuar mais uma questão para finalizar, que hoje a gente vê a necropolítica sendo usada conjunturalmente, ou seja, a gente vê assim nas notícias do jornal, necropolítica na Itália, escolhe-se os velhos para morrer e os jovens para viver. A necropolítica na ditadura militar, muitos foram escolhidos para morrer. Só que para o negro nunca houve conjuntura. É bom que fique claro, nós nunca fomos tratados conjunturalmente, nem na necropolítica, nem do ponto de vista da sociedade. Isso que o companheiro Zulu coloca é muito sério. Nos governos progressistas, nos governos de direita, o negro continua sendo o negro. O negro continua ainda sendo a carne, né, mais barata do mercado. E eu queria agora, nesse momento, trazer aqui, para finalizar mesmo, uma questão muito séria, né, que independente dos governos, né, de direita ou de esquerda, progressistas ou não, que os corpos negros sempre foram os corpos matáveis. Então, é uma questão que a gente tem que refletir, gente. É uma questão que não dá mais. O país precisa reconhecer-se enquanto negro, porque não adianta para a gente, a questão não é conjuntural, a questão é estrutural. Enquanto nós não reconhecermos isso, enquanto a sociedade não se ver negra, não adianta a branquitude assumir as lutas negras, não adianta a gente ficar pautada no discurso que alguns segmentos vai entrar e vai peitar essa luta é da sociedade, é do Estado brasileiro, reconhecer que a sociedade é racista, que a sociedade, que o Brasil é negro, e precisamos nos unir nessa força, nós precisamos desse reconhecimento. E eu finalizo com uma frase e com uma constatação muito séria, que não precisa ser refletida a nível de sociedade brasileira, do professor e jornalista, professor Edson, que ele fala que, independente dos governos, a moeda de negociação, independente do regime, do modelo econômico, a moeda de negociação sempre foi o sangue preto ou o sangue indígena, que a gente fica com essa reflexão, né? E que nós não sejamos nunca mais somente um item ou um item do orçamento público. Nós não queremos ser apenas incluídos no orçamento, nós queremos ser incluídos no projeto de sociedade brasileira. Não aceitamos mais ser apenas um item do orçamento público, nós queremos ser toda a existência de um projeto de sociedade, porque o país é um país negro. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Eu repasso agora para o Zulu, para que ele não se atrase aí no próximo compromisso. Zulu,
Fica com você aí as suas considerações finais. Eu serei rápido nas minhas considerações finais. Primeiro, agradecer ao convite que você me fez, Joana, e lhe parabenizar pela iniciativa, parabenizar a TV Comunitária de Brasília. Me coloco à inteira disposição. Segunda coisa, dizer, Adame, nós temos a obrigação de darmos passos novos nessa luta antirracista brasileira. Não dá para a gente continuar exclusivamente no diagnóstico. Nós sabemos perfeitamente o que é que ocorre no Brasil há mais de 50 anos. Já temos idade suficiente para isso. Portanto, eu aponto no sentido de é necessário que a gente faça uma unidade na diversidade. Que unidade é essa? A luta antirracista precisa estar ao lado da luta antifascista. E o amálgama dessas duas coisas se chama democracia. Nós precisamos, de maneira articulada, defender a democracia. O Brasil não é um país negro. O Brasil é um país multirracial. Nós precisamos também ter a grandeza e a generosidade de reconhecer isto. O Brasil tem a maioria da população afrodescendente, mas o Brasil não é um país negro. O Brasil é um país multirracial e é como tal que nós precisamos reconhecê-lo. Por isso, ser fundamental que as demais etnias, as demais raças que compõem esse caldo cultural brasileiro participem da luta antirracista. Eu quero sim convocar, eu quero sim que participem, eu quero sim que estejam ao nosso lado brancos, indígenas, mulatos, cafuzos, tinta rala, tinta forte, ou seja, todos aqueles que se considerem antifascistas, todos aqueles que sejam contra o racismo, devem marchar unidos para que a gente possa alcançar, no mais curto espaço de tempo, a democracia que nós ajudamos a construir. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, Zulu, pela sua participação. Eu fico emocionada de receber um elogio seu, porque eu e André, inclusive, conversávamos nos bastidores que vocês três, na verdade, compõem aquele hall de pessoas em que a gente se inspira. Então é muito bom fazer parte desse momento. Para a gente é um momento realmente muito importante e que é um divisor de águas, por que não dizer? Né? Parabéns, é possível obrigada. A gente caminhar junto. É isso, muito obrigada mesmo. Andréia, eu passo para você a palavra. Gente, primeiramente agradecer ao convite, agradecer a essa troca de experiências e conhecimentos, né, dessas pessoas maravilhosas que falaram hoje. E dizer que, enfim, eu concordo com o Zulu quando ele diz que a gente precisa avançar, e a gente precisa avançar entendendo qual é o papel da branquitude na luta antirracista, é ler, é escrever, é falar sobre vocês, é educar os seus pares, educar os seus familiares, tratar o racismo como uma demanda central cotidianamente. Então, eu acho que eu concordo muito com ele em relação a isso. Eu acho que é uma luta diária, cotidiana, que nós, enquanto população negra, já vivemos. O genocídio, ele tem diversas instâncias, né? E ele, de fato, tem flagelado a população preta, mas não tem, assim como a gente pode observar essa transgeracionalidade, né? Ele traz essa demanda de que, de fato, nós não estamos construindo a roda, mas para que essa continue a ser responsável, nós, enquanto juventude, precisamos investir nos nossos mais novos também e trazer estratégias e possibilidades a mais das quais a gente já teve na nossa adolescência, por exemplo. Eu acho que a luta ela é um caminho difícil, por vezes doloroso, mas a gente continua caminhando e acreditando num futuro melhor. Eu acho que a esperança de ser uma pessoa preta, mulher negra que fala e que rompe com esse silêncio, diz muito sobre onde nós conseguimos chegar através do caminho das pessoas que vieram atrás da gente. Então, só agradecer. Muito obrigada, Joana, querida. E é isso, gente. Até mais. Obrigada, Andréia. Prazerzão tê-la aqui ao vivo com a gente. E eu encerro com Humberto Adame.
nosso advogado, né, que está aqui na nossa live, para a sua consideração final, a sua despedida, né, do nosso programa que está chegando ao fim. Eu vou também agradecer e dizer que você está de parabéns. Foi um prazer estar aí com todos vocês. Muito animado, a pauta com o Zulu, sempre muito inspirador. Dizer que eu já tenho total acordo com isso. Nessa discussão da reparação da escravidão, eu digo, olha, não é só um tema da questão dos negros, é um tema de todo mundo e serve preto, branco, até cor de abóbora, desde que ele venha para fazer o que é o nosso trabalho. Então, eu quero, inclusive, convidar a todos, porque às 18 horas, no Instagram, @Humberto Adami, eu vou estar conversando com a doutora Silvia Cerqueira, que é a presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, também da Bahia, e de noite às 20 horas também no Instagram, @Humberto Adami, eu vou estar falando com uma outra companheira de São Paulo que tem um tema importantíssimo em falar sobre tudo isso aí, é exatamente uma pessoa branca que quer entender mais. No mais, vamos fazer o chão dessa terra tremer. Obrigado, Joana. Paulo Miranda, abraço. Eu agradeço a todos pela participação. Foi de grande contribuição para a nossa discussão nesse momento, né? E realmente me deixa emocionada participar desse momento aqui com pessoas tão incríveis que trouxeram, de certa forma, até com leveza, um tema que é tão caro e tão denso para a população negra brasileira. Bom, o Brasília Notícias vai ficando por aqui. A gente se encontra novamente numa outra oportunidade. A gente se vê por aí. Até lá.